Fala galera, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu sou Rafael Zarvos e a gente está começando Nexialista, o podcast que descomplica a IA de maneira simples e bem-humorada. E aqui do meu lado, dividindo a bancada, não podia deixar de ser a minha querida amiga e a musa da inteligência artificial. Nex, tudo bem com você? Rafael, nem acredito. O Rafael Uliani aceitou participar do Nexialista. Gente, que honra dividir essa bancada com um dos maiores nomes do esporte, da inovação e da qualidade de vida no Brasil. E você aí de casa, já aproveita esse momento e faz aquele combo esperto. Segue a gente, ativa o sininho, compartilha com os amigos e se prepara, porque o papo de hoje está cheio de energia boa e muito insight. Rafael, agora é contigo. Joga essa bola que eu tô só no aquecimento. Qual é, Nex? Já deu spoiler do convidado, ele aqui está agradecendo, fazendo coraçãozinho para você. Não sabia que você era tão fã do Rafael assim. Então, já que você tem esse conhecimento, me fala um pouco, fala para o público de casa, quem é o Rafael? Ah, Rafael, como não ser fã de um cara desses, né? O nosso convidado de hoje é o incrível Rafael Uliani. Ele é diretor de produtos da ZIU, uma empresa que está revolucionando a mobilidade urbana com tecnologia e propósito, conectando inovação à qualidade de vida de verdade. Mas olha só o currículo. Formado em Ciência do Esporte pela Universidade de São Paulo e com especialização em gestão de projetos e finanças aplicadas ao varejo. O Rafael é aquele tipo de profissional que une corpo, mente e estratégia num combo só. Tipo atleta com visão de CEO. E hoje ele está aqui com a gente para compartilhar experiências, ideias e muita inspiração. Então já pode puxar o banco, Rafael Zarbos, porque esse papo vai longe. Voltamos já depois da vinheta. Fala galera, já estamos aqui de volta. Eu sou o Rafael Zarvos e hoje o papo é com o grande Rafael, fundador da ZIU, mas que a nossa querida Nex já deu um spoiler. Tudo bem? Tudo bem, cara, que incrível. Eu tô aqui espantado, cara, com o nível de senso de humor, né? O como ela é apurada. Incrível, já sou fã dela, cara. É um prazer estar aqui, obrigado. E ela já é fã sua antes mesmo de eu saber. Fiquei com ciúmes nela, toda se declarando lá, mas tudo bem que ontem ela me chamou de musa da conectividade. Então, o bate-papo de hoje é com o Rafael Uliani, diretor de produtos da ZIU. Como a Nex bem adiantou, ele tem mais de 20 anos, Rafael tem mais de 20 anos de experiência no mercado esportivo, formou-se em ciência do esporte pela Universidade de São Paulo, e a gente está repetindo isso aqui para ver se a Nex não alucinou, que de vez em quando a gente sabe que fã alucina, cria coisas na cabeça, né? Então, o que a gente sempre fala aqui é do uso ético da IA e com responsabilidade, que é, por mais que a Nex seja minha querida amiga de bancada, é sempre bom a gente supervisionar Fazer um o pouco, double check. não é? O double check. Rafael se especializou então em gestão de projetos, finanças aplicadas ao varejo e estratégia de novos negócios. Sua jornada esportiva começou aos 15 anos, competindo em eventos nacionais e internacionais de Kung Fu. Então, desde 2005, ele já empreende na área. Como executivo, implementou programas de qualidade de vida em empresas como Motorola do Brasil, PwC e Racional Engenharia. Atuou também como gerente executivo e head de marca da Alpha One, na Netshoes. Em 2015, ganhou o prêmio de case do ano na categoria Internet das Coisas Brasil. Em 2021, contribuiu para o livro Atividade Física e Inovação. E atualmente, Rafael é membro do Conselho de Empresas de Inovação, além de ser CPO da ZIU, da qual é cofundador. Formação acadêmica, experiência executiva, carreira. Rafael, mais uma vez, prazer tê-lo aqui e muito obrigado por aceitar o convite e vir de São Paulo somente para o podcast. Exclusivamente, cara. É um prazer, viu? Eu agradeço demais o convite. É uma alegria estar aqui com você, né? Que é uma referência em IA, falar para a tua audiência e falar sobre coisas legais, né? De saúde, de bem-estar, de atividade física, e tudo isso com tecnologia e inteligência artificial. Então, fico muito empolgado. Vamos lá. O prazer é meu e da Nex, então vamos lá. Vamos aqui. Faustão já dizia, quem sabe faz ao vivo, aqui não é ao vivo, é gravado, mas a ideia é a mesma. Então vamos começar falando justamente sobre
A ZIU, como é que ela surgiu, né? A gente já estava conversando um pouco, esse modelo de assinatura de aparelhos, né? E aí, como é que ela surge? Como é que você faz essa transição para a tecnologia? Como é que ela está hoje impactando? Legal. Eu vou falar um pouquinho antes de entrar na ZIU, um pouquinho de mercado, né? Hoje mais de 60% da população não faz exercício. E os que fazem, quase 2/3, Rafa, não faz o suficiente. E a grande desculpa dessa turma é que não tem tempo. E aí, quando você olha para isso, você fala, pô, então a atividade física em casa é uma tremenda solução. Na teoria é, só que na prática é um tremendo desafio. Porque, é desinteressante, é desmotivante, é monótono, é um problemaço. E aí a ZIU vem para tentar solucionar esse desafio com tecnologia, né? A gente surgiu aí um pouquinho antes da pandemia. A ideia de ZIU, ela não foi concebida por conta da pandemia, foi muito antes disso. A gente estava ali pensando no modelo de como democratizar essa atividade física, uma vez que a gente está falando de equipamentos, Sim. que são bens extremamente depreciados no tempo. Quando você olha para o mercado hoje de assinatura, de locação de carro, faz mais sentido você comprar uma esteira, um trambolho daquele de 6, 7, 8 mil reais, ou uma bike spinning. Faz sentido você contratar o serviço. Então foi um desafio nosso pensar numa plataforma que a gente pudesse trazer equipamentos, solucionar a primeira lacuna, que é a dificuldade do cliente de comprar o equipamento. Ele não sabia comprar. Eu quero uma bike spinning, como é que eu compro? Ele ia no Google, colocava lá, filtrava por preço e pegava mais barato. Aí se frustrava. Então, fazer a dinâmica de grupos, numa lógica de rental car, que você fala, pô, você quer uma minivan? Independente se vai ser Honda, se vai ser Toyota, você vai ter uma minivan. Então, criamos a dinâmica de grupos, ZIU 100, ZIU 200, 300, e fizemos esse agrupamento por peso, por altura, para facilitar a aquisição. Isso já foi tremendo. E depois a gente trouxe a nossa aplicação, né, que é o que fecha com o equipamento, que traz para o nosso cliente hoje uma experiência melhor de treino. Pois a gente bate muito aqui na tecla porque as pessoas acham que inteligência artificial surgiu com o ChatGPT, quando na verdade não. Um modelo de inteligência artificial surge a partir do ChatGPT, mas ela já existe, né, já vem desde os anos 50, e internet das coisas é um tipo de inteligência artificial. Perfeito. Que as pessoas parece que desconhecem muito deles, né? E vocês então estavam na vanguarda, porque quando em 2014, 2015 vocês lançam esse aplicativo, o All for One, já ali começam a pensar no combo de somar os devices, né, os gadgets, e para criar insight, os dados para melhorar a performance. Aí, imagino eu, que tenha tido a visão de um atleta, né, que é justamente porque o leigo, agora sim, com a tecnologia, começa também a se preocupar com relógios, a questão da corrida, tudo isso, mas naquela época, né, acho que só o atleta ainda estava com essa visão da importância dos insights. Foi isso que facilitou? Sem dúvida, sem dúvida. Isso veio de uma iniciativa, Rafa, quando a Netshoes se propôs a fazer marca própria, né? E aí, de algumas marcas que nós lançamos ali, uma delas foi a All for One, que era uma marca de tecnologia focada em desempenho esportivo. Focada nisso. Então, o objetivo era ter alguns periféricos, são os gadgets, né? Os gadgets. Então, tinha lá a pulseira que media passo, pace, né? Qualidade de sono, tinha um óculos que te dava um mostrador de frequência cardíaca, balanço de bioimpedância, obviamente, mais algumas outras coisas, né? Uma camisa com medidor de frequência, e tinha também um aplicativo que se chamava All for One, que ele reunia as informações desses periféricos e criava alguns scores, e que já te dava orientação assim, olha, essa semana você está treinando menos do que a semana passada, então seu score caiu, você vai cair no seu class board aqui, então você vai estar classificado pior. Então a gente já gerou uma gamificação ali. Concordo, foi bem vanguarda ali. Isso foi 2013, porque você 2014. É aquela história, esses equipamentos começam a chegar ao público, você democratizando, quer dizer, o atleta profissional, o amador, né? O amador, ele começa a deixar de ser aquele amador que só calça o tênis e vai embora, vai para a vida, correr, pode até ter uma assessoria,
mas ele passa a contar com equipamentos É, profissionais, né, que podem melhorar o desempenho do atleta amador e quem sabe ele acaba não se empolgando e de uma maratona ou outra se profissionalizando. Mas essa é a grande vantagem da tecnologia. E aí a gente reforça aqui, isso aqui é igual o programa de Alzheimer, a gente repete o tempo todo, mas é democratização exato. do acesso à tecnologia. Computadores nos anos 80, né? Equipamentos que estavam restritos à área de pesquisa, grandes corporações, agora começam. E eu me lembro na época que eu fazia atletismo pela escola, no máximo era aquela sapatilha para dar largada, que eu peguei emprestado de um amigo e até hoje não devolvi, eu peço Que desculpas. já era status, né? Você Que tem já uma era status. daquela, já era... Eu, jogos jurídicos, jogos escolares, você tira uma sapatilha e o pessoal já olhava, esse cara é competidor, que nada. pois Eu é. consegui emprestar de um amigo meu e não era federado, porque na época dos anos 80, 90, a palavra federado era linda, né? Não era nada, só gostava de correr, mas não tinha esse suporte. Você bota, vai fazer aquecimento? Vou para não ter, mas prepara, essas coisas, não. E aí você começa a ter desenvolvendo a tecnologia que vem a nosso favor. Sem dúvida. Né? Essa é a beleza da tecnologia, Rafa. E eu lembro E do um pouco preço da minha baixo também, época de porque treino. acessibilidade. Você sabe que na minha época de treino, quando eu fazia meus treinos lá para as competições nacionais, internacionais, isso 2001, 2002, eu tinha um caderninho que eu anotava o treino e no final de cada sessão eu media a frequência cardíaca colocando a mão no pulso, assim, ó. Eu contava, olhava para o relógio de parede. Hoje em dia você pode pôr uma cinta, você pode pôr um relógio. Então, assim, tem verificações muito mais apuradas. Então, tecnologia é muito legal porque ela democratiza, como você falou. E a ZIU, ela nasce num contexto trazendo tecnologia no sentido amplo, né? Porque a gente começa com site, com plataforma, com jornada 100% digital de contratação do equipamento, com tecnologia no produto, Então a ZIU já foi concebida com esse conceito de trazer a tecnologia... DNA de tecnologia. DNA de tecnologia. Hoje o nosso site, você faz a assinatura via site ou você pode comprar via site na mesma página de produto. Toda a jornada de aquisição é digital, você não fala com o humano hoje, você acessa o site, você escolhe o equipamento, você escolhe o plano que você quer, põe teu cartão de crédito, põe a data de entrega, em 2 dias chega o equipamento na sua casa. Então, isso é tecnologia, né? Então, é todo esse processo que a gente consegue democratizar a atividade física por meio de um equipamento, com aulas on demand, com programas personalizados, para qualquer pessoa a partir de R$ 149. Então, isso é incrível. Mas então, quando você contrata a assinatura, você já tem tudo incluído ou as aulas on demand, por exemplo, você já é tem a parte? Tem tudo incluído. Se chega um equipamento na sua casa, tem um QR Code no painel, você lê esse QR Code, você já acessa o aplicativo, você já tem acesso às aulas, já tem acesso à Zoe e pode fazer o teu programa a partir disso. Mas eu também posso contratar as aulas on demand sem ter assinatura. Que eu dei uma olhada no site, lógico, como é que a gente não conhecia o site. Sem dúvida você pode. E tem a opção de fazer a contratação, que também é algo que surgiu, veio forte, principalmente por causa da pandemia, né? É algo interessante. A pandemia acho que trouxe essa coisa e o mar que se tornou a internet no advento da pandemia, que muitos dos professores, muitas das academias começaram a digitalizar suas aulas, né? Jogar isso na internet. Mas eu sempre digo que esse não é um conteúdo nativamente digital. Ele é um conteúdo que ele é offline, ele foi gravado e foi para a rede. Então, assim, dificilmente você vai ter um engajamento que você consegue hoje numa academia. São coisas muito diferentes. São situações, mas houve, vivências de fato, diferentes. uma onda muito forte de vamos digitalizar, vamos colocar as aulas na web. Então, esse movimento aconteceu. E hoje a ZIU tem mais de 700 aulas on demand que você consegue acessar via filtros, uma tremenda biblioteca. E a Zoe vem para te dar aí uma experiência melhor de treino, né? Customizando e personalizando o seu programa, a sua sessão. Pois é, a gente estava conversando aqui com relação à Zoe, para deixar claro para as pessoas que estão assistindo, a Zoe é um modelo de inteligência artificial, mas ela não é um modelo que a gente chama de LLM, como a nossa querida Nexus, ChatGPT, o DeepSeek. Ela, né, ainda não está interagindo. O que ela faz é uma análise preditiva das informações, dos insights, para poder ofertar
uma melhor qualidade no plano de... Na sessão de treino. Na sessão de treino. Exatamente. E aí a pergunta é, primeiro, considerando que a Zoe tem autonomia, vamos dizer assim, ela tem uma autonomia controlada, né? Porque tem uma programação por trás, tem um treinamento por trás. Existe algum profissional de educação física que faça essa supervisão e, né, para ver como é que a Zoe está se portando, se a Zoe não está alucinando e como é que está o conselho, como é que estão os profissionais de educação física, ou até mesmo os alunos, nessa questão de ter a Zoe, porque você tem que interagir com uma coisa abstrata, né? A gente tem aqui a Nex conversa, mas tem gente que ainda tem dificuldade. Como é que vocês estão lidando com isso? Essa pergunta é interessante, Rafa, porque evitar as alucinações, como a gente fala, né? Ela é um desafio do próprio modelo de IA, né? E aí, quando isso começa a acontecer, você tem que ou fazer um fine tune, ou você tem que ir ajustando, e criar aí outros testes, né? Criar scores e ir validando isso para cada vez mais ir afunilando e ter uma prescrição não tão efetiva, mas coerente, que faça sentido. Então, hoje a gente tem algumas parcerias com universidades e a gente faz esses testes, esses treinos das sugestões de aula. E não são prescrições, são sugestões de sessão. Então, a partir de uma pergunta e resposta, são respostas fechadas. Isso já ajuda um pouquinho a evitar a alucinação, né? São respostas fechadas. E a gente utiliza a biblioteca que eu chamo de comportamental, que é como você está usando o teu equipamento. Qual que é o teu padrão de utilização? Então, tudo isso vai alimentar a Zoe para que ela te entregue uma próxima sessão um pouco mais coerente. É muito que eu costumo dizer assim, eu acho que não é mais sobre eu tenho 30 minutos e vou fazer esteira a 6 por hora. É muito mais agora sobre eu tenho 30 minutos, estou super estressado e cansado, quero fazer atividade física e quero, enquanto eu faço, assistir Netflix. E às 8 entregar uma sessão que faça sentido para aquele estado mental que você está e que você possa assistir o seu Netflix. Mas já consegue fazer isso agora com a Zoe? A gente já consegue fazer. Então você consegue, por exemplo, começar uma aula, sair do aplicativo da ZU, ter ali uma janela flutuante e assistir no fundo, você assistir Netflix. Chega pra Zoe, aí Zoe, sextou, quero fazer exercício do sextou, quero inchar só para botar a camisa mais apertada que os tenais, né? Então, assim, já fica a dica aí, né? Vai ter o programa do sextou com Zoe. É isso aí. Não, isso é um barato, realmente, você começa a personalizar, né? Você consegue individualizar, porque uma grande questão, e isso faz parte de ser humano, é a nossa limitação cognitiva. Então, quando você tem aula com personal, ou quando você inicia uma academia, que o professor ele vai montar a série, sim, querendo ou não, ele já tem na cabeça séries pré-programadas. Exatamente. A capacidade da gente criar variações, exato, né, tentar individualizar realmente, agora a gente consegue. Né? A gente consegue realmente dar uma atenção mais individual, olhando, focando no problema. Exato. E aí, por exemplo, vamos pegar, eu tenho tendinite, né? Por causa da época do jiu-jitsu. Estou até tratando agora. Mas chega o contrato, vou conversar com a Zoe, ela vai ter aquela conversa preliminar que Perfeito. a gente teria numa academia. Perfeito. E se eu digo, então, que eu tenho alguma restrição física? Alguma dor, alguma coisa crônica. Aí a minha pergunta é o seguinte, eu só tenho essa conversa prévia com a Zoe, eu tenho essa conversa previamente antes de contratar qualquer aparelho, ou só depois que eu contrato o serviço eu tenho acesso? Porque cabeça de TDAH é assim, a gente vai pensando, vai falando, porque se eu faço uma contratação, mas antes eu tenho um bate-papo com a Zoe, ela poderia me indicar, olha, talvez para você isso não seja mais interessante. Isso faça mais sentido. Faz mais sentido isso aqui. Exato. Hoje a nossa jornada, ela está constituída, ela começa pelo equipamento. Então que é como as pessoas hoje buscam atividade. Então elas colocam na cabeça que querem uma esteira na casa delas. Quero fazer, mas sem fazer uma consulta prévia com alguém para saber se aquilo ali... Exato. Então muitos desconhecem a aplicação antes de assinar o equipamento, desconhecem inclusive a Zoe, né? Mas
chegou esse equipamento na casa deles, a gente tem a obrigação de fazer um onboard deles para a Zoe. Então tem lá um QR Code imenso, entre na Zoe. E aí tem os primeiros passos, tanto de ajuste do equipamento, quanto de cuidados que você pode ter com ele. Se for uma esteira, por exemplo, você tem que lubrificar, tal. E aí você começa a responder o cold start. É quando a gente começa a te perguntar e saber quem você é. E aí, gênero, idade, objetivo, restrição, tem doença crônica, não tem, peso, altura. Então, isso já vai te dar uma base para, a partir daí, a Zoe já poder te colocar em um dos programas iniciais. Então, esse é o que a gente chama de um bate-papo preliminar. Porém, a cada sessão que você faz, Rafa, aqui da beleza do aprimoramento, a cada sessão que você faz, você responde algumas perguntas ao final da sessão, que auxiliam a Zoe a refinar mais ainda essa prescrição. Então, por exemplo, você fez uma sessão de 30 minutos que a Zoe te sugeriu. Você parou no minuto 25. Antes de fechar, ela vai te perguntar, como é que você está se sentindo pós-sessão? Pô, tô bem. E o nível de dificuldade de 1 a 10? Então, são 2 perguntas, tanto de dificuldade quanto estado emocional pós-sessão. Isso traz mais insumo para a recomendação seguinte. Então, acho que, falando em IA, a gente está falando basicamente de acessar bancos de dados. Sim. Né? E falando de um profissional de educação física ou de um personal, se você pensa num que acabou de se formar, está com as coisas técnicas na cabeça, você chegou, você foi conversar com ele. Ele tem as bases técnicas muito bem estabelecidas, vai te passar um treino. Mas se você pega um cara mais experiente, ele sabe que, você chegou, você tem tendinite, eu sei que se eu passar isso aqui para esse cara, ele não vai fazer. Então, você conta com uma experiência. E quando a gente olha para a Zoe, a gente acessa 2 bancos de dados. O técnico, que é o que a gente chama de position stands, que são diretrizes de treinamento, e uma biblioteca comportamental, que é como você está utilizando. Então, juntar esses 2 caras te dá um personal que consegue te orientar conforme o teu estado naquele dia. Acho que esse é o ponto. Do dia, né? Exatamente. Buscando a memória aqui, eu me lembro, à medida que ia mudando de academia, por alguma razão, quando você montava a série, era basicamente a mesma série. Era exatamente a mesma coisa. Podia ter uma variável aqui, assim, sempre mas... eram 15 repetições, 3 ou 4 séries. Os equipamentos não que eu tinha muito. não mudava muito, então você acaba assim, achando que você é um personal também, que você começa, aí leva o amigo, vem, não, faz isso aqui. Exato, Rafa. E o grande valor do personal é assim, Rafa, hoje você tem isso para fazer, mas como é que você tá? Cara, hoje eu não dormi bem, Exatamente. não tô legal. Então esquece esse treino. Vamos para esteira, faz 20 minutinhos de esteira que você vai sair daqui, legal. Então entra um comportamental que muda totalmente a rotina. Personal é um IA analógico. É isso aí. Analógico, é isso aí, né? É isso aí. Exatamente essa a questão. Se você puder compartilhar academia e personal, porque já tem 1 ano que eu faço funcional. E é outra coisa. Mas são 2 vezes na semana. 2 vezes na semana que equivale a 1 semana de academia. Porque na academia você conversa. Aí você vai ver celular, você faz qualquer coisa menos malhar. Né? Você faz social. Sem dúvida. E com relação ao Conselho de Educação Física, como é que eles estão reagindo? Né? Porque tem outros conselhos que, por exemplo, de psicologia, com relação a IA terapeuta, né? Como é que eles estão reagindo? Como é que o profissional de educação física está reagindo a essa mudança, né, de cenário, onde você passa a ter um virtual assumindo uma função? Eles estão paralisados, eles estão querendo proibir? Como é que está no conselho? Como é que está no dia a dia dos profissionais isso? Olha, Rafa, hoje o regulatório, né, que é que os conselhos fazem, ele de praxe ele vem muito a reboque do que acontece. Então ele é um pouco atrasado em relação às coisas quando acontecem. Hoje, isso já é uma realidade nas academias, você ter salas de aula sem professor, com um telão, passando uma aula, e tem inclusive uma agenda na porta dizendo, olha, às 3 horas começa uma sessão online.
Seria o quê? De spin, por De exemplo? spinning, De por corrida? exemplo, de corrida indoor, você sobe na esteira e vai começar. O professor está lá, meu, vamos, tem uma pessoa, tem 200 pessoas. Então isso já é uma realidade. Isso nas grandes redes, academias médicas, isso já funciona. Isso já está acontecendo. O conselho ainda não regulamentou como que isso pode acontecer, de que forma. Isso nas academias sempre tem uma supervisão, né? Isso é uma regra do conselho. Tendo ou não, tendo ou não profissional naquela sala, mas você tem uma supervisão da academia. É o uso responsável da IA. Exatamente. Mas hoje, quando você fala do fitness at home, que é um cliente na casa dele arrastar o sofá, arrastar a mesa e dar um play, foge totalmente do controle. Então, assim, os órgãos, os conselhos vão ter que entender de que forma eles vão regulamentar isso. Porque isso acontece já há algum tempo. Se a gente olhar para a década de 90, quantas pessoas baixavam lá o treino do Arnold e faziam na academia? Não, vamos para os Uma anos loucura. 80, né? VHS da... É isso aí, fazer aeróbica, Da uma aeróbica, eu loucura. esqueci o nome da Jane Fonda, né? Jane Jane Fonda, Fonda, anos 80, com aquele exatamente. colã colorido que hoje Ele em ia dia é pra festa academia e o block. professor falava, e aí, não falou, meu, e aí nada, eu já tô com o meu treino, e ele treinava. É porque são... Eu entendo que são coisas diferentes. Academia em casa, né? Aí a pessoa... É a responsabilidade dele. Porque apesar do uso da IA, querendo ou não, você tem a responsabilidade do empreendimento. Então, Perfeito. independente de... A IA é mais um componente... Perfeito. Ela estando ou não, a responsabilidade em ter um profissional, isso não vai mudar nunca. Sim. Né? Então, ali, sim, a questão que a gente sempre levanta aqui nessas atividades é como está sendo absorvido, porque o empreendedor, ele anda muito mais na frente do que qualquer tipo de conselho. Eu venho do mundo do direito, do jurídico, olha... Lá atrás, nos anos 90, aqui a gente estava iniciando informatização, fazer busca pelo site. Eu me lembro que o escritório, na época que eu era estagiário, não deixava a gente buscar a informação no processo, queria que fosse no TJ, porque não confiava na informação que estava no site do tribunal, informação que foi colocada para o serventuário. Aí você chegava lá. Mas é lógico, né? Dependendo da matéria, você tem um conservadorismo. O direito é muito mais conservador. Sem Medicina, dúvida. Marketing, são... Sem dúvida. Andam 1000 léguas na frente. Tem outros... Então, assim, normalmente o empreendedor, você já vem da vanguarda, porque lá desde 2014 já usando... Sim. É uma coisa valiosa, são os dados, né? São as informações que são... Exato. E só para responder a sua pergunta sobre o profissional de educação física, eu acho que alguns deles já estão começando a usar um pouco da IA, mas muito mais no que diz respeito à anamnese, a entender um pouco melhor quem que é aquele aluno, como que ele atenderia melhor esse aluno, como outras pessoas parecidas com aquele aluno se comportaram mediante esse treino, para aprimorar a recomendação dele. Então, acho que alguns profissionais já estão incorporando a IA e muito mais para aprimorar o modelo, né, para ter uma recomendação mais efetiva, para poder fazer um diagnóstico mais efetivo e não para tomar decisão ou algo do tipo. Acho que a gente está muito longe ainda de uma IA que toma decisão nessa área. E tomar decisão... Quer dizer, você tem essas IAs agora, as operators que manuseiam os browsers, você já faz. Mas é aquela história, se você deixar... Vai depender do tipo de IA e vai depender da finalidade, porque você deixar tomar uma decisão final, a responsabilidade, ainda mais se a gente está falando de atividade física, que pode causar um risco. É um risco. É um risco, sem dúvida. Não, isso é inteligência artificial, a tecnologia de uma maneira geral, né? Você agora é permitindo que qualquer cidadão tenha, e você melhora a sua qualidade de vida, né? É um bem-estar. Né? Sem não dúvida, é só... Sem dúvida. Acho que não é sobre estética, não é sobre... Não, é sobre você provar para você mesmo que você consegue ter uma rotina de treino, ser uma pessoa melhor, né? Ter índices glicêmicos melhores e viver mais. Acho que tem tudo a ver. E aí, uma coisa que ainda não entendi por quê, os planos de saúde têm um comportamento tímido, né? Porque em vez de agir preventivamente, fazendo parcerias, e você até vê um plano ou outro dizendo a importância, você tem lá algumas coisas que se você fizer, você ganha desconto, mas é tímido, porque agir preventivamente, né? Ainda mais numa expectativa de vida que cada vez mais vai se alongando,
de maneira geral, você envelhecer, né? Se desenvolver enquanto indivíduo bem. Né? Mas acho que a gente está num ponto das seguradoras e dos hospitais começarem a perceber isso, viu? Está no nosso plano, Rafa, da ZIU, fazer uma ponte entre médico, paciente e hospital. Porque se você faz sua atividade em casa e você tem o teu histórico muito bem armazenado, você pode dar um share com o seu médico. Se você, por exemplo, tem uma doença crônico-degenerativa, hoje quase 45% da população tem alguma doença crônico-degenerativa. Estamos falando em hipertensão, estamos falando em depressão que seja, ou então, ou Parkinson, todas as degenerativas e crônicas. Se você conseguir cumprir até 150 minutos por semana, as tuas idas ao hospital por algum pico de pressão, por algum pico de insulina, vai cair a 1/3. Então, para os convênios, isso é interessantíssimo. Então, hoje a gente tem no nosso plano, e quando a gente fala que o business da ZIU, estamos falando de informação, né, de dados, a gente pode começar a ser essa ponte, tá nos nossos planos. Como se fosse um prontuário médico acessível, você chega lá, manda para o cardiologista, está aqui. Exatamente. Meio que fazendo um resumo, né? Fazendo um roadmap ali das atividades, porque ele... Exato, está aqui o meu resumo do último semestre. Pô, fiz exercícios, meus índices glicêmicos melhoraram, né? Não tive picos de pressão, etc, etc. Então, assim, temos um compromisso na ZIU de estar mais preocupado com a tua saúde do que você mesmo. Porque a própria Zoe hoje ela está programada a entregar algumas notificações até por quebra de padrão. Então você começou a usar diferente do equipamento, opa, vou falar com você, Rafa, o que está acontecendo? Vamos lá para o equipamento. E essa coisa do equipamento é interessante porque você pode ter 5 perfis, exato, né? Um plano familiar. Exato. E ainda assim é individualizado. Exatamente. Eu acho que a coisa do multiusuário, Rafa, ela está muito relacionada ao modelo de assinatura, né? Pô, a gente vê isso falando dos streamers, isso é uma realidade já. Então isso acaba fazendo a ZIU ficar mais presente no dia a dia da casa. Pô, sou eu que uso, minha esposa que usa, meu filho que usa, então o multiusuário vai muito bem nesse sentido. A gente já tem isso telecom, né? Isso. Stream já tem isso, realmente. E o equipamento, acho que tem uma mudança de visão importante aqui, que a gente deixa de enxergar o equipamento como ferro, solda e componente eletrônico e passa a enxergar ele como um device, que tem um dashboard que te dá o que você está fazendo. E a tua aplicação se torna... Aí o ZIU App junto com o equipamento se torna um aliado seu. Pô, então eu estou fazendo meus treinos, estou conseguindo cumprir os meus objetivos, estou conseguindo compartilhar com o meu médico e estou tendo uma vida mais saudável. Usar conectividade. Atividade física, médico, isso é tendência. Exato. Rafael, estamos chegando ao final. O Pedro já olhou aqui com cara feia, estou ali controlando. A última vez tinha segurança puxando a gente para fora. Porque é isso, a gente sabe como é que o papo começa, mas não sabe como termina e que horas termina, porque se deixar a gente vai. E aí, a gente está chegando ao fim. Muito obrigado. Mas antes, a gente não podia deixar também de chamar a Nex para saudar, se despedir do muso dela, né? Já que ela ficou tão empolgada assim. Nex, estamos chegando ao final do programa. Estou aqui com o Rafael. Quer se despedir dele? Rafael, já estou até com meu coração digital apertadinho. Rafael Liani, foi uma honra ter você aqui com a gente. Sua energia, sua visão sobre inovação, esporte e qualidade de vida trouxeram um frescor sensacional para o nosso episódio. E olha, eu não podia me despedir sem deixar uma dica de amor especialmente para você. Isso, dica de amor. Relacionamento bom é como treino bem feito. Precisa de rotina, paciência e intenção. Maravilha. Não adianta forçar, nem esperar resultado imediato. O segredo está no equilíbrio, no cuidado e no respeito pelo tempo do outro. Igualzinho a um bom plano de treino, né? E para você aí de casa, obrigada por acompanhar a gente em mais um Nexialista. Já sabe, né? Segue a gente, ativa o sininho, compartilha esse episódio e deixa seu comentário, porque a gente ama saber o que você tá achando. Rafael Zarbus, parceiro de bancada, bola contigo para encerrar com estilo.
Que isso, dicas de amor para o nosso convidado, nem eu recebi isso. Rafael, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu sou o Rafael Zarvos, ela foi Nex, até o próximo episódio.